Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Está no ar o programa Madrugada com Deus. Que você tenha um ótimo dia junto com o Cristo Jesus, junto com Maria Santíssima. Que você possa sempre buscar inspiração nesse poder maior que traz tanta luz, traz tanta paz para todos nós. Hoje no programa Madrugada com Deus nós estaremos falando sobre a importância da prece, que em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins, a gente possa sempre se ligar a Jesus Cristo, se ligar a Maria Santíssima ou a um santo de proteção, o santo que você deseja. Importante que a gente busque essa força, que a gente alimente a nossa alma para que a gente possa ter um dia produtivo, realizar tudo aquilo de bom que a gente precisa realizar e que seja um dia bem vivido, sempre na presença do nosso Mestre Jesus. Bem, como eu lhe disse, nós iríamos falar sobre a importância da prece. Então, nada melhor do que iniciarmos o nosso dia, iniciarmos o nosso programa com a nossa prece. Mas antes, eu gostaria de te convidar a fechar os olhos. Feche os olhos um momento, sinta a presença do Mestre Jesus andando sobre nós, sobre a nossa casa, pela nossa família, nos ensinando, nos resgatando, buscando a cada um de nós, que a gente possa sempre se inspirar na palavra do Cristo. Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículo. Possa, através do Sermão da Montanha de Jesus, nos inspirar, nos fortalecer e nos sentirmos filhos bem-aventurados. Independente da situação que você estiver vivendo, creia que o Cristo nunca lhe desamparará. Ele estará sempre ao seu lado, pois Ele disse que estaria conosco todos os dias, e nós confiamos nele. E agora, de almas ajoelhadas, assim dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós
o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que todos tenhamos um ótimo dia sempre na presença do nosso Mestre Jesus. Que a gente se ligue sempre através da prece e que a gente coloque, gente, sempre a água fluidificada bem próximos a nós, porque o Cristo, ele tem tanto poder, ele pode tanto. Nós, quando a gente está sozinho, quando nós não estamos ligados, né, esse poder, a gente tem muita dificuldade de alcançar, de conquistar aquilo que nós precisamos. Mas quando nós nos ligamos ao Cristo, aí sim a gente conquista, a gente tem mais paciência, a gente tem mais tranquilidade, mesmo que num dia a gente tropece, caia, mas no outro a gente se levanta, a gente se afirma e a gente sente essa paz que somente o Cristo pode dar a cada um de nós. Então, durante todo o dia, sempre que você lembrar, leve o seu pensamento ao Cristo, agradeça por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você já conquistou, agradeça aos sonhos que você tem, porque os sonhos é o Cristo mostrando pra gente, né, numa tela mental, o quanto a gente ainda pode conquistar, o que está preparado para cada um de nós. Mas precisamos caminhar, precisamos sempre dar o primeiro passo. E para que a gente se inspire ainda mais, nós vamos colocar a palavra do nosso querido irmão espiritual Julio Del Toro, através da mediunidade do Gilson Pimentel, falando a respeito do amor do Cristo, falando a respeito do poder, através sempre das nossas orações. Vamos acompanhar. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Para muitos momentos da nossa vida, o nosso silêncio é uma prece. Em muitos momentos de dificuldades, em muitos problemas que se vive, em muitas dúvidas que se tem, a cabeça tende a ficar agitada demais, o coração inquieto demais. O espírito que está na terra, influenciado por todas as energias ao seu redor e trazendo dentro de si o que está no teu íntimo para corrigir, para aprender, em muitos momentos precisa separar, acalmar e ouvir. Quando você está muito agitado, tudo passa rápido aos nossos olhos, até as soluções daquilo que nós queremos passa muitas vezes despercebido aos nossos olhos. É na hora que se deve então parar, respirar e começar em silêncio, mentalizar a Deus. Quantos espíritos que quando chegam nessa situação não conseguem lembrar da oração. Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que é santificado. Pai nosso que tem um reino, como mesmo eu falava, como mesmo eu dizia. Quais eram as palavras que o pastor, que o sacerdote, que o padre, que minha mãe, que meu pai diziam? O espírito, quando está nessa situação, tende a se esquecer. Esquece das coisas que lhe são
favoráveis, que eles são importantes. E quando está desse jeito, ele precisa que alguém ore por ele. Ele precisa que alguém eleve a ele uma vibração para poder acalmar o seu coração e o seu pensamento. Muitos, quando adentram as casas espirituais, não falam com ninguém. Não vão até o sacerdote e dizer o seu problema. Entram na igreja, não vão primeiro procurar o padre e dizer o que está sentindo. Entram na casa espírita, não buscam o dirigente para poder dizer o que foi fazer lá. A primeira prece é o seu silêncio. Entrar nesses lugares, respirar. Respirar da ambiência que você tem lá, da vibração que você tem lá, da energia que você tem lá, e confiar. Confiar em todos os amigos espirituais que Deus colocará ao seu caminho para poder te ajudar. Conforme se acalma, conforme respira, conforme mentaliza, a sua energia que antes estava toda desalinhada, começa a se alinhar. Seus centros nervosos, que não conseguiam divisar entre as energias boas e ruins, começam então a receber uma carga de fluidos que lhes são salutares ao espírito e vai lhe ajudar a trazer bom ânimo. Pelo tempo que ele fica lá dentro, que ela fica lá dentro, começam os bons espíritos a se aproximar. E engana-se esses que acham que os espíritos estão apenas em centros espíritas. Nós somos muitos. Nós estamos em todos os lugares. E de acordo com a afinidade daqueles que podem nos ouvir, nós nos aproximamos. Ao nosso lado, muitos irmãos sacerdotes que na terra vivenciaram a humildade, a renúncia, o perdão, o amor, aqueles que defenderam o que é certo, e por isso muitos desencarnaram. Aqueles que testemunharam o Cristo em todos os lugares, de todo jeito, e por isso venceram na fé, no amor, na verdade. Aqueles que se viram muitas vezes sozinhos, tentando encontrar assim um caminho e ajudar as ovelhas perdidas a encontrar o seu rebanho, vencendo a dor, vencendo a fome, vencendo a tristeza, vencendo a si mesmos. Muitos irmãos que leem os livros sagrados do Alcorão, da Torá, da Bíblia Sagrada, irmãos que leem o que está escrito nos livros chineses, japoneses, irmãos que estão muitas vezes em lugares longe, onde apenas mexem de algumas pedras no chão para poder invocar de Deus a sabedoria e assim entender melhor quais atitudes se deve tomar. Irmãos que vivem em casebres pequenos, muitas vezes nas montanhas geladas, frias, muitas vezes no meio do mato, do deserto, do agreste, mas que trazem em seu coração a lembrança do amor de Deus. E que com toda a simplicidade, com toda a sua humildade, usa dos recursos que tem, não só para se servir, mas para servir alguém, para levar o pão, para levar a água, para levar o conforto, para levar a palavra, ou para ceder às vezes a sua própria casa, para acolher os homens, as mulheres, as crianças, os animais, ou até mesmo as plantas, para poder ajudar em nome de nosso Senhor. Quando abre-se na casa um espaço para poder esses espíritos virem ajudar, muito se alegram esses corações, porque sabem que poderão externar um pouco de todo o amor
que receberam de Deus. Muitos na terra não sabem, mas nós nos reunimos, católicos, espíritas, protestantes, irmãos muçulmanos, irmãos palestinos, irmãos árabes, irmãos turcos, otomanos, irmãos egípcios, irmãos chineses, irmãos de todos os lugares, e conversamos sobre as leis de Deus, e cada um dizendo sobre o que aprendeu, por que aprendeu, e como entendia Deus de alguma forma. Vamos conversando entre nós, e cada vez que um ouve o outro, mais a sua própria fé se fortalece. Quando um entende o poder que traz um elemento de amor naquilo que exerce a sua fé, mais compreendemos mais o amor de Deus. O amor de Deus é uma magia grandiosa que cada um vai experimentando de acordo com a vida que está vivendo. O amor de Deus é uma magia que ajuda a todas as almas se reencontrarem, para que um dia compreendam na sua essência que somos um só com o Pai Celestial. Cada pessoa que entra numa casa e que por instante fica em silêncio, tem a oportunidade de se acalmar, de abrir os seus olhos espirituais. E vão ver freiras, vão ver frades, vão ver confrades, vão ver irmãos de túnicas, de mantos, vão ver irmãos de colares, vão ver irmãos representando muitos credos, mas o maior de todos os credos, o amor, que nos torna irmãos, que nos torna únicos, que nos torna uma só família, um só rebanho para um só pastor. Quando nós nos silenciamos, e esse silêncio se torna uma prece, é a hora sagrada que o manto de Nossa Mãe Santíssima começa a revestir a cada um de nós. É nessa hora que as dores começam a ir embora. É nessa hora que os irmãos de cura vão ministrando os remédios, os medicamentos, as plantas, as raízes, as flores, os elementos da natureza, para poder condensar ali o que o teu corpo precisa. É nessa hora que nós também fazemos prece, pois o nosso silêncio também é o pensamento voltado a Deus, para que tu possa melhorar. É nessa hora que olhamos para o alto e vemos cair como fluidos, pequenos flocos luminosos que vão se espalhando sobre todos e vai deixando a energia do lugar mais leve, mais calma, mais amorosa, mais alegre. É nessa hora, então, que Deus consegue falar com cada um de nós. E é nessa hora que o seu pedido é registrado por cada um de nós. E organizadamente vamos nos separando, ou melhor, nos agrupando, para poder ajudar a todos aqueles que querem também encontrar a paz. O silêncio é uma prece. O silêncio é a hora que tu fala mais alto. É a hora que muitos estão realmente falando o que pensam, o que sentem e o que querem. É a hora que Deus para te ouvir e nós para te ajudar. Que Deus bendiga a todos vosotros. E graças. Agradecemos as palavras carinhosas e os ensinamentos do cigano espiritual Julio del Toro, que sempre com muita firmeza, com muita clareza, traz tantos ensinamentos para todos nós. Gente, aqui no Templo Espiritual Maria Santíssima, a gente sempre fala da importância do Evangelho no lar, porque a gente fortalece a nossa casa, a gente fortalece o nosso coração, a gente se inspira sempre com as palavras do Cristo.
E aqui, como vocês já sabem, os que não sabem vão saber agora, nós estamos estudando o Evangelho, trazido por Rustan. E agora nós vamos ouvir mais um trecho através da narrativa do professor Paulo de Moraes. Vamos acompanhar. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean-Baptiste Rustan. Narração: Paulo de Moraes. Quando a pena de morte alcançava assim o ladrão como o homicida, que importava àquele que já se sentia condenado cometer um crime mais ou um crime menos? Não lhe inspiravam confiança a misericórdia dos juízes, nem as promessas dos homens de armas. Falira, continuava a falir. Não podia ser de outro modo. Para aquele que viveu vida condenável, que vê, tomado de angústia, chegar o momento da partida, que sem fé espera o aniquilamento no nada, ou que, perguntando, empolgado pelas recordações da infância, se há um Deus, por única resposta vê um gládio prestes a vará-lo, que poderá haver de mais animador e reconfortante do que a ideia da reencarnação, da faculdade de recomeçar a tarefa mal cumprida? Para o coração do homem que tenha a animá-lo uma ideia generosa e nobre, que sonha com o progresso de seus irmãos, com o progresso da humanidade, que sente grandes coisas germinando no seu íntimo e que se vê atingido por essa impiedosa cega que é a morte, não será gratíssimo pensar que a obra incompleta pode ser acabada? Oh, para aquele que só lobriga além túmulo uma vida eterna contemplativa, a morte do corpo acarreta a paralisia da alma. Esta, separada do seu invólucro, não é mais um ser. Torna-se coisa abstrata que não compreende as lutas do passado, a marcha do progresso, que nada mais espera do futuro, a menos que algumas transgressões às leis da Igreja a condenem aos suplícios do purgatório. Para aquele que sabe, a ideia do renascimento, da reencarnação, não é a mais consoladora, a mais grata em face da morte? O que faliu na sua obra, nas suas provas, pode a si mesmo dizer: fali, mas meu Pai, o meu Deus onipotente, em sua bondade, em sua justiça, em sua misericórdia infinitas, me permitirá recomeçar a obra mal feita. Meus crimes ou minhas faltas, eu as expiarei após a morte, na erraticidade, passando por torturas ou sofrimentos morais que lhes sejam proporcionados e apropriados, e cujo aguilhão sinto já nos remorsos e dores, que, como aqueles mesmos sofrimentos e torturas, têm sua fonte de origem na consciência culpada. Arrependido e submisso, cheio do desejo ardente de reparar e de progredir, depois de ter visto o que me arrastou à queda, o que me falseou o olhar e a mão, pedirei a Deus a graça de reviver, de nascer de novo para recomeçar a obra mal feita. E Deus, meu Pai, cujos tesouros de misericórdia são inesgotáveis, me concederá essa graça. E provado no fogo moral da expiação,
recomeçarei a tarefa pela reencarnação mediante novas provas. O que deixou incompleta, inacabada a obra que empreendera, visando a felicidade de seus irmãos, o progresso da humanidade, pode a si mesmo dizer: sem dúvida, a humanidade teria aproveitado da minha obra, das minhas inspirações, do meu gênio, mas quem sabe, talvez que nos meus projetos se haja infiltrado algum fermento de humano orgulho que meu pai, previdente e bondoso, quis extinguir desde logo. Talvez os projetos por mim formados, as empresas que desejava fundar, precisassem de aperfeiçoamentos que eu era ainda incapaz de lhes dar. Vou então para junto do Mestre indulgente e infalível estudar o que ignoro, aperfeiçoar o que sei. Voltarei mais forte, mais jovem de corpo, mais inteligente, mais instruído, acabar o que empreendera. Ó morte, sê bem-vinda! Vais restituir-me a juventude, a força, a bondade, a ciência. Essa ideia de recomeçar a tarefa não é mais suave do que qualquer outra? Perguntamos. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Agradecemos ao Paulo de Moraes por essa leitura, né? Faz tão bem para nossa alma, a gente aprende tanta coisa. E para encerrar o Madrugada com Deus, depois de tantos ensinamentos, eu te convido a elevarmos o nosso pensamento a Maria Santíssima. No mês de outubro, o mês de Nossa Senhora, é a ela que elevamos toda a nossa gratidão, o nosso respeito, através da prece. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, os vossos filhos, Mãe, por todos estes que estão acompanhando a programação do Templo Espiritual Maria Santíssima, para que estejam amparados todos os dias, agora, nesse instante, durante todo o dia, na hora de nossa morte e por toda a eternidade. Que a Senhora esteja conosco sempre. Como é bom sentir o teu amor, Mãe querida, as tuas bênçãos. E assim, nessa prece, nessa tranquilidade de alma, nós encerramos mais um programa Madrugada com Deus. Que o seu dia seja um dia repleto de realizações, sempre na presença do nosso Mestre Jesus. Fiquem todos na paz de Deus. Salve Jesus e salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.